Abre a tua Bíblia. Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Quero começar a mensagem dessa noite falando com as crianças. Queria que as crianças olhassem aqui para mim. Crianças, vocês conhecem o ursinho Puff? Conhecem o ursinho Pooh? Já viram desenhos do ursinho Pooh? Eu quero começar a mensagem dessa noite contando um desenho do Pooh. No meu tempo era Puff, aí mudaram o nome dele para Pooh. Ursinho Puff, me permita chamar porque é o que eu estou acostumado da minha época, Depois o Walt Disney mudou para Pooh. Ursinho Puff, num desenho, ele costuma sair pela manhã para passear e na hora do almoço ele começa a pensar na casa de quem eu vou comer. E aí ele começa a pensar, bom, eu não vou na casa do Tigrão, porque o Tigrão ele é muito agitado, ele não para, ele não dá sossego. Eu não vou almoçar direito na casa do Tigrão. Eu não vou na casa da Dona Coruja, porque a Dona Coruja só fala palavras que têm muitas sílabas, porque ela quer mostrar que ela é sábia, que ela conhece demais. E o almoço vai ser uma verdadeira aula de português, ao invés de ser um almoço. Já sei. Eu vou almoçar na casa do coelho Abel. Por quê? Porque o Abel, ele é uma pessoa que sempre fala coisas agradáveis para mim. Puff, é hora do almoço. Puff, sirva-se à vontade. E aí ele não teve dúvidas. Eu vou visitar o meu amigo coelho Abel. E começando com esse desenho do ursinho Puff, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que para muitas pessoas o cristianismo parece um pouco com o raciocínio infeliz e egoísta do ursinho Puff. Ou seja, muitas vezes Deus não é uma cura. Deus é uma muleta. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Para você, Deus é uma cura ou Deus é uma muleta? A tua fé em Deus é a cura para todos os teus problemas ou a tua fé em Deus é tão somente uma muleta? Jesse Ventura, ex-governador do estado de Minnesota, nos Estados Unidos, disse certa feita que a religião organizada é uma farsa e uma muleta para as pessoas de mentes fracas que precisam da força em grupo. O que ele estava dizendo era que o cristianismo, ele era ocupado por gente de mente fraca que só sentia-se bem vivendo em grupo. E concordando com ele, um dos caras mais pornográficos dos Estados Unidos, Larry Flynt, o fundador da revista Penthouse, o Larry Flynt disse, não há nada de bom que eu possa dizer sobre o cristianismo, porque as pessoas usam o cristianismo como uma muleta. E um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, dono de emissoras de televisão, o Ted Turner, disse que ele enxergava os cristãos
como sendo pessoas emocionalmente frágeis e carentes de um apoio imaginário, e esse apoio imaginário era Deus, para que eles pudessem levar a sua vida adiante. E o Tanner dizia, os cristãos insinuam que eles próprios são fortes, mas necessitam de um suposto Deus para ajudá-los em suas vidas. Eu quis trazer à luz dessa mensagem da noite, essas declarações, para fazer uma pergunta para você. Onde é que esse tipo de pensamento começou? Há alguma verdade neles? Como a Bíblia nos responde a tais afirmações? Mesmo porque Karl Marx achava isso quando disse que a religião era o ópio do povo. As pessoas da época de Karl Marx e até dos dias de hoje raciocinavam desta forma, tendo a tendência de achar que elas eram moralmente equilibradas e que elas não eram dominadas pela culpa, então elas conseguiam levar a vida sem a presença de Deus. Karl Marx diz que a religião era o ópio do povo e que pessoas maduras não têm sentimentos de culpa. Elas são extremamente equilibradas nos seus atos. E aí eu pergunto, o que é o comunismo hoje? O que sempre foi o comunismo? Poucas pessoas se beneficiando da desgraça de muitos. Será que isso é uma vida equilibrada? Será que isso é uma vida sem culpa? O próprio Karl Marx nunca trabalhou. O próprio Karl Marx sempre viveu na dependência de um amigo que o sustentou a vida toda. E me desculpem, irmão, essa é a doutrina socialista do mundo. Socialista não trabalha. Socialista vive do trabalho e do capital dos burgueses que trabalham e o sustentam. Os grandes filósofos de esquerda, seja do Brasil ou seja de outros países, vivem dentro das universidades, fazendo piquetes e prostituindo filosoficamente a cabeça dos nossos jovens, mas eles não produzem nada de bom. Queria fazer uma pergunta para você. Se alguém me apontar alguma coisa produtiva que um esquerdista produziu no mundo, eu dou a mão à palmatória. A esquerda, ela só sabe aniquilar Deus da memória e do coração do homem. E ela não produz nada de bom. Mas se não bastasse a área política, se não bastasse a área moral, nós temos a área psicológica. E me aparece um austríaco, neurologista, chamado Sigmund Freud, que na prática da psicanálise, ele diz o seguinte: a religião é boa, porque o homem precisa de alguma coisa para se apegar. A religião, a verdade da religião, ela não pode ser refutada. A fé religiosa, ela não pode ser refutada. O homem tem que acreditar em alguma coisa. O homem não é um ser ateu. Freud, ele destrói a doutrina do ateísmo, porque ele diz que o homem, psicologicamente, ele precisa acreditar em alguma coisa. Só que ele enfia o pé na jaca, desculpa a expressão, ele pula o corguinho, quando ele diz, infelizmente, naquilo que ele acredita é ilusório, pois Deus é uma ilusão. Vocês perceberam? Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento, e essa semana celebra-se o Carnaval, em que, se você for ver, Deus, ele foi totalmente banido da existência do homem. A festa da carne diz o seguinte:
Aproveite ao máximo. Porque Deus foi banido da existência do ser humano. Deus é uma ilusão. Não tenha sentimento de culpa. Faça o que você quiser. Incentivado pelo governo. Ao invés de dizer que o sexo é uma bênção dada por Deus, não. Transe à vontade porque o governo te dá o preservativo. Só o Ministério da Saúde para o carnaval gastou para a produção de 70 milhões de preservativos. Espera aí, nós vamos ter tudo isso de gente pulando o carnaval? 70 milhões. E é devido à condição humana que existe a recusa em se admitir uma enfermidade espiritual tão grave que é a rebeldia do coração do homem contra Deus. Nós temos dificuldade de entender Hebreus capítulo 1. O mundo tem a dificuldade de aceitar Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Qual é a ideia que o mundo tem de você e de mim? Qual é a ideia que o mundo tem do cristianismo? Nós somos pessoas de segunda categoria. Nós somos pessoas muitas vezes ingênuas, para não dizer atrasadas, que acreditamos numa ilusão, que acreditamos numa mentira, que acreditamos numa falácia. Nós somos pessoas fracas. Pessoas fortes são aquelas que não creem nessas coisas, que detêm o poder pela força, que detêm o poder pelo argumento. Ateus convictos, como na Coreia do Norte, em que o cara se julga o dono do mundo e está pronto para explodir uma bomba nos Estados Unidos. E aí? Eu quero voltar agora a falar com os homens e com as mulheres que gostam de cinema. Vocês assistiram Guerra nas Estrelas? Acho que aqui a maioria assistiu a saga Guerra nas Estrelas. Mas eu quero fazer o resumo final. No filme Guerra nas Estrelas, as forças imperiais depositavam uma confiança implícita na invencibilidade do quê? Da estação de batalha. E como é que era o nome da estação de batalha deles? A Estrela da Morte. Darth Vader dirigia a Estrela da Morte. Eles achavam que eles eram um exército superior e mais sábio do que os rebeldes da aliança. Sabe por quê? Eles diziam o seguinte: nós temos a razão. Se você assistir o filme, o terceiro, que na realidade depois virou o sexto, o Retorno de Jedi, numa das cenas, o Darth Vader, com aquela voz de ventilador, né? De alguém, ele diz: nós somos superiores a ele. E, gente, metade das falas de Guerra nas Estrelas é doutrina ateísta, tirado dos livros de filosofia ateísta. Você sabia disso? Muitos dos roteiros que o George Lucas colocou ali, tá, foram tirados de doutrinas ateístas, ipsis literis, tirado integralmente. E numa dessas, quando ele se refere aos rebeldes da aliança, a fala se referia aos cristãos. É uma fala de Nietzsche. Você sabia disso? Uma das falas que o Darth Vader usa, e essa que eu vou citar agora, ele tirou de um filósofo chamado Nietzsche, que disse que Deus tinha morrido. Nietzsche pregava a teoria da morte de Deus. Deus morreu. E no filme, Darth Vader diz: eles são fracos.
porque eles são sentimentais e românticos. É isso que Nietzsche dizia dos cristãos. Os cristãos são fracos porque são sentimentais e românticos, sem chance de sucesso. Só que no próprio filme, o Jorge Lucas, ele faz uma coisa interessante. Foi através de uma fraqueza real. E qual era a fraqueza? A confiança em si mesmo. As forças imperiais acreditavam que eles nunca seriam derrotados. Como é que o Luke Skywalker venceu a batalha? Penetrando com uma aeronave dentro da Estrela da Morte e fazendo com que essa nave explodisse dentro. E explodiu a Estrela da Morte inteirinha. Se alguém não assistiu, desculpa, não queria ter contado o final. Mas se você assistiu, está aí. Guerra nas Estrelas 3. Ele explode. Ou 6 agora, né? Virou 6, né? Mas quando foi lançado em 1980 e pouco, era o terceiro. Pois bem, a palavra de Deus diz que quando nós somos fracos, é aí que Deus nos faz fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na nossa fraqueza. Nós somos fracos. Perante o mundo nós somos fracos. Perante os ateus nós somos fracos. Mas Deus aperfeiçoou o seu poder em nós através da nossa fraqueza. Por isso, meus irmãos, diante de hoje, dessa festa que o mundo comemora, a chamada festa da carne, aonde tudo é liberado, aonde tudo é permitido e aonde Deus é banido do coração do ser humano, nós temos que ter em nossa mente que muitas pessoas estão com o perigo que rebaixa a fé em Cristo a uma simples muleta psicológica. Muita gente está usando a fé em Cristo como superstição implícita de que se eu crer, eu não vou ter problemas. Eu não vou ter dificuldades. É interessante a gente notar que lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 27, quando a Bíblia fala que homem e mulher os criou, nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de Deus o criou. A criação da humanidade, ela aconteceu sem defeito algum. Deus fez o ser humano perfeito. O que causou a imperfeição foi o pecado. Depois que esse protótipo criado por Deus foi contaminado pelo vírus do pecado, todos os modelos que se sucederam possuem esse vírus moral. Nenhum protótipo mais saiu de fábrica perfeito. Perfeito foi só o primeiro. Mas Deus coloca todos para serem curados. E aí eu vou usar uma expressão que está muito em moda. Na cruz do Calvário, Deus chamou todos nós, modelos com defeito, para fazer um recall pelo sangue de Jesus Cristo nas nossas vidas. A cruz do Calvário é o recall de Deus para anular aquele vírus que nós mesmos, seres humanos, permitimos que entrasse no nosso coração. Deus faz essa alteração, mas nem todos creem que esta convocação seja necessária e insistem, eu estou ótimo, eu não preciso de Deus. E aí, parece razoável concluir que, em certa parte, Freud e seus seguidores têm
uma posição que diz o homem tem necessidade de crer. Eu concordo com Freud. Meus irmãos, é muito mais difícil uma pessoa se tornar um ateu do que ela crer. Porque não crer vai contra a natureza. Eu preguei há uns dias atrás a respeito de Romanos, capítulo 1. Eu queria que você abrisse de novo. Romanos, capítulo 1, verso 19. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, nós nascemos com a ideia de que existe um Deus. Dizer que Deus não existe vai contra aquilo que já veio de fábrica dentro do coração de cada um de nós. Um ateu, Thomas Nagel, ele disse uma vez: quero que o ateísmo seja verdade e fico inquieto pelo fato de que algumas das pessoas mais inteligentes e bem informadas que conheço são crentes religiosos. Não se trata apenas do fato de que não acredito em Deus e naturalmente espero estar certo na minha crença. É que espero que Deus não exista. Ou seja, olha a convicção dele. Não quero que haja um Deus. Não quero que o universo seja assim. É o querer do homem. Rebelar-se contra Deus. Meu querido, minha querida, eu quero encerrar a mensagem dessa noite com 3 pontos finais. O que a Bíblia fala sobre tudo isso? Primeiro, a Bíblia diz que Deus criou a humanidade para si mesmo e para naturalmente ter um relacionamento com Ele. Agostinho, teólogo do século IV, chamado pela Igreja Católica de Santo Agostinho, Agostinho dizia: Senhor, Tu nos fizeste para Ti e o nosso coração permanece inquieto até encontrar o seu descanso somente em Ti. Um grande filósofo dizia que o nosso coração tem um buraco do tamanho de Deus. Qualquer coisa que você usar para preencher esse buraco, que não seja Deus, teu coração ainda vai continuar vazio. A Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Sendo isso verdade, então nós temos que acreditar que sentimos um desejo por Deus, porque fomos criados com esse desejo. Por que nós cremos? Porque nós fomos criados com esse desejo de crer. Ou seja, você e eu temos na nossa alma a impressão digital de Deus. Deus nos fez. Cada um de nós tem na sua alma a impressão digital de Deus. Segundo, a Bíblia diz que as pessoas realmente agem da forma inversa ao que Freud e os seus seguidores afirmam. A Bíblia afirma que a humanidade, ela está em rebelião contra Deus. Nós somos inimigos de Deus por causa do nosso pecado. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu o seu Filho Jesus, para que fizesse reconciliação nossa com Ele. Amém? Por último, a Bíblia afirma que a vida é difícil. Não precisa os ateus falarem. A própria Bíblia diz: no mundo tereis aflição. Tribulações, elas são comuns. E que, meu irmão, o medo da morte, ela faz sentido para nós. Porque nós temos medo do desconhecido. Essa verdade é vista no mundo ao nosso redor. Mas a Bíblia também diz que Deus está presente para nos ajudar a superar os tempos difíceis. E a Bíblia nos assegura
que Jesus venceu a morte e que Jesus venceu o mundo. Não precisa os outros dizerem. Ninguém aqui está iludido, crendo num cristianismo de facilidade. A Bíblia diz que Deus cuida do seu povo. E a Bíblia diz que Deus comanda seus seguidores a ajudar uns aos outros a levar suas cargas. Isso é ordem do Senhor. Ninguém nesse mundo está sozinho. Ninguém é uma ilha. E falando da preocupação de Deus com as pessoas, o apóstolo Pedro escreveu: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. E eu quero terminar a mensagem dizendo que, para nós, esse convite é válido. E para todo ateu, esse convite ainda está de pé. O Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu querido, Deus é a tua cura ou Deus é a tua muleta? Como é que você tem trabalhado essa questão? Deus é a tua cura? É a cura da tua alma, das tuas angústias? Deus é a resposta dos teus problemas? Ou Deus é a tua muleta? É a muleta em que você acha que você paga o dízimo para você poder ser abençoado? É a muleta que você acha que se você não for na igreja, Deus vai mandar um raio sobre a tua cabeça? Quem é Deus para você? Como você tem encarado no meio de uma sociedade que quer banir Deus do seu meio? Como é que você tem encarado Deus? Como é que você tem servido Deus? Você tem servido Deus somente com emoção? Ou você tem servido Deus com a razão? Como é que você tem servido o Senhor? Eu encerro a mensagem dessa noite dizendo que as reivindicações de Freud, de Ventura e dos outros ateus que eu citei nessa noite apenas mostram uma acusação contra eles mesmos, porque eles têm o desejo de rejeitar a Deus e fazer uma vida independente de Deus. Só que eles são pessoas cansadas. Foram pessoas cansadas. Pessoas sobrecarregadas. Que não conheceram o alívio daquele que pode carregar os nossos fardos. Que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor esteja conosco. Amém? Nós vamos orar. Deus que nós confiamos. Um Deus que nos ouve, um Deus que responde às nossas orações. Um Deus que não nos despede vazios. Um Deus que não criou o homem e abandonou o mundo à sua própria sorte. Mas um Deus que se interessa por nós. O nosso Deus não é o Deus demiurgo da mitologia que criou e abandonou a sua criação. O nosso Deus não é o Deus do panteão grego e do panteão romano, um Deus sádico que tem prazer no sofrimento dos homens. O nosso Deus não é a ilusão pregada por Karl Marx, nem o psicológico pregado por Freud. O nosso Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus presente. É um Deus que diz: nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. Eis que eu estou convosco todos os dias. E o Senhor está com o seu problema.
porque Ele tem você na palma da mão. O Senhor cuida de você em todos os instantes, em todos os momentos. Pai Santo, nós colocamos a vida dos teus servos no teu altar, cada família da igreja, cada um que está aqui, ó Deus, cada irmão que está sofrendo por enfermidade física, ó Deus, nós colocamos no teu altar a vida da dona Irani, a vida do Henrique e a vida dos demais irmãos que estão passando dificuldades na área física da sua vida. O Senhor é o médico dos médicos e nós confiamos que o Senhor tem a cura e o Senhor tem a resposta. Colocamos no teu altar aqueles que estão passando dificuldades financeiras. Ó Deus, o Senhor é aquele que não deixa o justo mendigar o pão. O Senhor é aquele que tem dado o pão de cada dia na mesa dos teus servos. E o Senhor tem nos ensinado a repartir com aqueles que não têm. Ó Deus, tira o egoísmo do nosso coração e que nós possamos ser solidários e repartir com aqueles que precisam. Ó Pai, o Senhor é o Deus que responde às necessidades emocionais da alma e do coração de cada um dos seus filhos. Aqueles que atravessam problemas nos relacionamentos conjugais, aqueles que atravessam dificuldades no relacionamento com os filhos, aqueles que têm divergências com pessoas, o Senhor é aquele que traz paz ao coração e o Senhor é aquele que faz com que nós possamos nos reconciliarmos com o nosso próximo, para que possa verdadeiramente haver paz entre nós, ó Deus. Ó Pai, não despeça o teu povo vazio, mas que nós possamos, à luz da tua palavra pregada nessa noite, sabermos que o Senhor é Deus acima de todas as coisas, em que nenhum outro há, que nós possamos confiar. Livra-nos, ó Deus, nesses dias da festa da carne, livra-nos de acidentes e de incidentes. E livra-nos, ó Deus, de contaminarmos a nossa alma com a incredulidade, com a facilidade que é propagada pela TV e pelos meios de comunicação, para que nós tenhamos um cristianismo flácido e um cristianismo frágil e fácil. Que nós não possamos desviar a nossa fé e desviarmos dos preceitos da tua palavra. Guarda-nos pelo teu amor. Segura bem firme na mão dos teus servos. Nós te pedimos que seja assim em nome de Jesus. E que a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano e que o mundo não pode nos dar, guarde os nossos corações, mentes e sentimentos. Em Cristo Jesus, Senhor nosso, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Vão na paz. Deus abençoe, amado.